Muita gente quer programar em Java, mas poucos realmente dominam orientação a objetos. Se você sente que esse paradigma ainda é um nó na sua cabeça, você não está sozinho. Eu sou o professor Diego Muguê, mestre em novas tecnologias, professor há 20 anos, desenvolvedor há 19 anos, e hoje eu vou descomplicar isso para você. Essa é uma aula exclusiva do meu curso completo de orientação a objetos com Java, lá da Academia Codifica, que é a minha plataforma de ensino. E hoje eu decidi liberar esse conteúdo para você ver como a lógica profissional funciona na prática. Então vamos direto ao ponto nos conceitos de classes, objetos, construtores e o famoso padrão Java Bean. Você vai ver como estruturar um código limpo e seguro, utilizando o encapsulamento e testando tudo na prática dentro da classe main. Se você quer elevar o nível do seu código, já deixa o seu like e me conta nos comentários qual a sua maior dúvida em Java. Preparado? Então, te vejo na aula. Vamos lá, pessoal. O objetivo é criar o nosso primeiro projeto orientado a objeto e a gente poder treinar, né, orientação a objeto. Então vamos lá. File, New Project. Estamos utilizando aqui o NetBeans. Java with Ant, tá? Java Application, Next. Eu vou chamar esse projeto de projeto orientado objeto, tá? Projeto orientado objeto. Verifiquem se o Project Location está apontando certinho para a pasta de vocês, tá bom? Para vocês não se perderem. Aqui o meu está aqui dentro de documentos, pasta Java, e ele vai criar um diretório chamado Projeto Orientado Objeto. Create Main Class br.com. O nome do meu projeto, sempre a gente vai usar esse padrão, tá? br.com. O nome do projeto, como é pacote, vai ser sempre com letra o quê? Minúscula, isso aí. Então, ó, projeto orientado objeto, tá? Ponto main, porque o meu primeiro pacote vai ser o main. Ponto main maiúsculo, que é para ele poder criar a primeira classe do meu programa, tá? Que eu vou chamar de main também. Então até aqui nesse main, ó, é o pacote, e o main com M maiúsculo ele já vai criar uma classe para mim, main, tá bom? Que vai ter o método public static void main, que é onde vai começar o nosso programa. Feito isso, clique em finish. E aí ele cria para mim, ó, se eu abrir aqui a minha aba de projetos, ele cria para mim, ó, o meu projeto. Tá aqui, ó, projeto orientado a objeto. Olha o pacote aqui, ó, br.com. Projeto orientado a objeto.main, que é o meu pacotinho main, e dentro a minha classe main, que é essa que está aberta aqui, tá? Eu vou limpar esses comentários aqui que ele coloca. Para o nosso código ficar mais legível, tá? E agora é o seguinte, vamos fazer a aplicação, a implementação da classe pessoa, né? Foi a classe que a gente trabalhou como exemplo. Para isso, para ficar mais organizado, tá vendo aqui no pacote? Ó? Eu vou criar um novo pacote que vai se chamar modelo. O pacote modelo é o pacote onde nós teremos todas as classes de domínio da nossa aplicação. São as classes do padrão Java Bean, tá? Então eu vou clicar com o botão direito em cima aqui do pacote, New Package. De novo, botão direito do mouse, New Java Package. Aí ele vai me abrir aqui, ó,
para eu poder colocar um novo pacote dentro do main, mas não é dentro do main. Então eu vou apagar, ó, o main também. Eu vou deixar br.com.projetoorientadoobjeto.modelo. Não vai ser, esse novo pacote não vai ser dentro do main, tá? Apaga o main, coloca modelo. Tá erradinho, tá? Clica em cima do pacote, igual eu fiz, botão direito, New Java Package. Ó, br.com.projetoorientadoobjeto.modelo, finish. Olha aqui, ele criou um novo pacote, tá? Aqui embaixo para mim, certo? Bom, a gente viu que ele criou o projeto, o pacote aqui, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão de, tá vendo essa área em branco aqui, ó, aqui da aba projeto? Vou clicar com o botão direito, vou escolher View Java Package as Tree, árvore. Espera aí, View Java Package as árvore reduzida, tá? Tá aqui, ó, Reduced Tree, árvore reduzida. Olha como é que fica, ó. O meu pacote, a base do meu pacote é isso aqui, ó, br.com. nome do meu projeto. As outras coisas são coisas que eu estou empacotando, ó. Dentro do pacote main eu tenho a classe main e dentro do pacote modelo eu vou criar a classe pessoa agora, tá? Pode expandir aí, Vitória. Pode expandir, isso. Só que... Bom, criado o pacote modelo, vamos criar dentro dele a classe pessoa. Então, clique em cima do pacote modelo, botão direito do mouse, New Java Class. Em cima do pacote modelo, botão direito do mouse, New Java Class. Beleza, class name, vamos chamar de pessoa com P maiúsculo, tá? Vamos seguir o padrão. Então aqui, ó, pessoa, P maiúsculo, clique em finish. E aí, ó, ele cria para mim a classe pessoa. Se você for ver aqui a estrutura do projeto agora, dentro do pacote main a gente tem a classe main, dentro do pacote modelo a gente tem a classe pessoa, tá? Vamos limpar esses comentários. Só vai ficar o package e o public class pessoa. Beleza, vamos começar modelando, ó. Tá vendo aqui, ó, public class pessoa, ele inicia e ele finaliza, um begin e o end, tá? Então a gente vai começar a modelar aqui, ó, dentro da classe pessoa. Lembrando, código indentado com a tecla Tab, tá? Ó, Shift Tab ele volta e Tab ele avança, tá bom? Então vamos lá. Métodos, atributos privados, tá? Private, integer, ID, pessoa, ponto e vírgula. Private, string, nome. Private, string, CPF. Private, string, DT, nascimento. Private, string, e-mail. Private, string, WhatsApp.
private integer gênero, tá? A gente coloca lá 1 masculino, 2 feminino, 3 outros, tá bom? Bom, surgiu uma dúvida agora aqui no meio da aula, de um aluno aqui meu presencial, que ele perguntou por que o CPF não é inteiro e é string. De uma vez por todas, nós teremos sempre telefone, WhatsApp, CEP, CPF, sempre como string, apesar de ser números, tá? O CPF, se o CPF começar com 0 e eu colocar integer, ele já perde esse primeiro dígito, 0, tá? Ademais, eu só utilizo integer, double, tá? Tipos de variáveis tendendo a número quando eu de fato precisar armazenar números em que eu vá fazer conta. Por exemplo, que eu vá ou que eu possa, não necessariamente que eu tenha que fazer. Mas, por exemplo, eu tenho nota no boletim. Nota vai ser uma variável, um objeto do tipo double, tá? Eu posso pegar uma nota, multiplicar, dividir, ter médias, enfim, somar. Mas eu não posso pegar um CPF e dar média de CPF. Eu faço o quê com essa? Vou somar um CEP com outro? Não consigo. Então, pensa sempre nessa possibilidade. Com esse dado, eu poderia fazer conta? Se a resposta for não, mesmo que o dado só tenha apenas números, como é o CEP, como é o caso do CPF, esse dado ele vai ser do tipo string, tá bom? Vamos seguir. Eu vou ter na minha classe padrão Java Bean, minha classe de modelo, eu vou ter um construtor vazio, sempre tem que ter, tá? Se eu não declarar esse construtor vazio, o Java entende que existe um construtor vazio, tá? Toda classe que a gente cria, eu não preciso deixar explícito, mas é uma boa prática fazer isso. Então eu vou colocar um método construtor aqui, ó, public pessoa, abre e fecha parênteses, begin, quando você dá enter, ele já fecha aqui a chavinha aqui do método construtor. Esse aqui, ele é um método construtor. Respondendo mais uma dúvida aqui. Esse método construtor vai ser usado para criar uma nova instância de pessoa. Por exemplo, lá na main class, eu vou fazer isso aqui, ó. Pessoa, tá? Tipo pessoa, vou criar um objeto do tipo pessoa, ó. Recebe new pessoa, tá? Aqui ele vai pedir para eu importar. Eu vou dar um Alt Enter e colocar aqui, ó, add import, tá? Ele para de sangrar. Tá vendo isso aqui? Quando eu construo um objeto do tipo pessoa, se eu apertar Ctrl e clicar, olha onde que ele entra. No método construtor, tá? Então, esse método serve para construir um novo objeto, tá? Nesse caso eu não tenho nada. Eu poderia ter um método construtor com parâmetros também, já passando nome, já passando e-mail, só que são muitos atributos, não é uma boa prática, tá? Eu criar um método construtor com todos esses atributos para a gente poder atribuir, tá? Agora, vamos começar o nosso encapsulamento. O que é o encapsulamento? É um get e um set para cada atributo, tá? Então, eu tenho ID pessoa. Eu vou ter que encapsular esse cara. Olha só. Repara bem, tá vendo aqui, ó? Eu vou dar um system out não. Olha aqui, ó, pessoa, ponto. Eu não tenho acesso a nenhum daqueles atributos, porque eles são o quê? Privados. Se eu tivesse isso aqui, ó, public, olha aqui, deixei o ID pessoa como public. Olha só, pessoa, ponto, olha aqui quem eu tenho, ó, ID pessoa. Mas isso aqui é uma má prática, não se faz assim. Então a gente coloca um atributo, todos os atributos como privados, tá? E aí eu não tenho acesso de outra classe, ó,
a nenhum atributo. Diego, então como é que eu vou acessar esses valores? Através dos métodos de encapsulamento. Eu vou ter um get e um set para cada atributo. Então vou fazer aqui o método ID pessoa, tá? Vamos encapsular o atributo ID pessoa. Olha só. Public ID pessoa, vou fazer o get, tá? Que é para pegar esse atributo. O ID pessoa é de qual tipo? Integer. Então, ó, public integer, ou seja, ele vai me retornar um inteiro. Get, qual o nome do atributo? ID pessoa. Ó, ID pessoa. Lembrando, nome de método começa com letra minúscula, as demais palavras sempre iniciando com letra maiúscula, tá? Então, ó, public integer, get ID pessoa. Não recebe nenhum parâmetro esse método. Abrir chave, quando eu dou enter, ele já vai fechar. E aí eu vou fazer o que? Return quem? Eu vou retornar quem? ID pessoa. Esse ID pessoa aqui é esse atributo aqui que eu estou retornando, tá? Me desculpe, acabei tossindo aqui. Esse método get ID pessoa foi para poder retornar o valor de ID pessoa. E eu vou ter que ter o método set, que é public void set ID pessoa, que é para poder injetar valor nesse atributo, tá? Esse set ID pessoa eu vou ter que mandar um parâmetro do tipo integer, ó, ele não é do tipo integer. Quando eu estiver mandando um ID, ele também vai ser do tipo integer. Eu vou chamar aqui de ID pessoa. Abre chave, dei enter, ele já vai colocar o end. Aí eu faço isso aqui, ó, dis.id pessoa recebe ID pessoa. Ponto e vírgula. Repara o seguinte. Esse ID pessoa aqui, que está no ponto dis, é o atributo ID pessoa, tá? Esse ID pessoa aqui é esse cara aqui, tá? Então, o atributo ID pessoa está recebendo o que eu passei no parâmetro, set ID pessoa, correto? Diego, como é que eu testo isso? Bom, eu já encapsulei esse atributo, o ID pessoa, falta todo esse restante aqui. Mas eu vou fazer um teste rápido para poder verificar, né, se tá ok. Ó, main, olha aqui o que eu faço, ó, pessoa, ponto, set ID pessoa, vou colocar aqui 5, ID 5, e quando eu quiser jogar aqui, ó, salt, system out println, ó, ID pessoa, dois pontos, como é que eu faço? Pessoa, ponto que? Get ID pessoa, tá? Se eu compilar aqui, ó, da F6 e compilar esse programa, ó, aqui no console, ó, ID pessoa 5, por quê? Porque eu injetei 5, tá? Se eu não injetar nada, olha aqui, ó, comentei, não injetei nada, vou dar F6, ID pessoa recebe, tá botando o que para fora? Null. Por quê? Porque eu não tenho nenhum ID ali. Beleza? Bom, pessoal, seguindo aqui, fizemos o encapsulamento e testamos para ID pessoa. Tá? Agora vamos encapsular o nome. Mesma coisa, ó. Lá em pessoa eu vou, ó, get nome. Ó, public, nome é de qual tipo? String. Então o retorno vai ser string. Get nome. Gente, lembrando o seguinte, ó, abre chaves, dei enter para fechar. Mas lembrando o seguinte, get com G minúsculo, nome com N maiúsculo. Por quê? Nome de método começa com letra minúscula,
Havendo uma segunda palavra, essa segunda palavra começa com letra maiúscula, tá? Return quem? Nome. Ó. Ponto e vírgula. Agora eu vou fazer o set. Set é sempre void. Public void set nome. Eu vou receber como parâmetro um objeto chamado nome do tipo string, tá? Abre chaves, quando dou enter ele já fecha. Dis.nome recebe nome. Lembrando que esse nome aqui do dis é o atributo nome, tá? Então, eu estou fazendo o quê? O atributo nome da minha classe recebe o nome que eu enviei como parâmetro no método setNome, tá? Feito isso, lá no main, olha o que eu faço, ó. Pessoa recebe new pessoa, agora eu já tenho habilitado esses dois métodos, ó. Pessoa.setNome, abrir aspas, porque é um dado do tipo quê? String, ó, chamei aqui, ó, Diego. E aí na hora que eu vou imprimir, eu coloco aqui, ó, nome, pessoa.get o quê? Nome. Tá? Se eu apertar aqui o F6, compilar, ó, aí aparece que é de pessoa 5, nome, Diego Muguia, tá? Bom, agora que fizemos o encapsulamento para o atributo nome, vamos fazer para CPF, data de nascimento, e-mail e gênero, tá? Então, olha só, CPF, public string, get CPF, abro fecho parênteses, porque não tem nenhum parâmetro nesse método, return CPF. E aí eu tenho o set, tá? Public void set CPF. Eu recebo aqui uma string que eu vou chamar de CPF e faço a atribuição no parâmetro, ó, dis.cpf recebe CPF. Data de nascimento, public get dt nascimento. Opa, tem alguma coisa errada aqui, gente, ó. String, tá? Abro chaves, ele já fecha. Return quem? dt nascimento. Public void set dt nascimento. Eu vou receber aqui uma string que eu vou chamar de, só para variar, dt nasc, tá? Dis.dt nascimento recebe dt nasc, tá? Public string get e-mail, return quem? Return e-mail. Public void set e-mail, recebendo string e-mail e fazendo a associação, dis.email recebe o e-mail que eu passei no parâmetro do método setEmail. E aí eu continuo. Public string get WPP, que é o WhatsApp. Return quem? WPP. Public void set WPP string
WPP. E aqui dentro do método, ó, diz.WhatsApp, que é WPP, recebe a minha variável string WPP, tá? E por último, public integer get gênero, e eu retorno quem? Return gênero. E aí vou ter um método, public void set gênero, passando um integer chamado gênero, diz.gênero recebe gênero. Isso, esqueci aqui do D do void. Aulas, obrigado. Tá aí, ó. Então eu encapsulei todos os meus atributos, tá? Feito isso, eu posso fazer o teste aqui, ó. Pessoa, recebe new pessoa, ID, nome, e aí eu faço o quê? Pessoa.set, data de nascimento. Pessoa.set CPF, tudo dentro de aspas porque é string, tá? Vou botar um CPF aqui, fictício. Pessoa.set o quê? E-mail. Vou colocar um WhatsApp aqui fictício, pessoa.set WPP, ó. Vou botar um número fictício. E o gênero, pessoa.set gênero, botar aqui 1, tá? Código 1. E aqui, ó, gente, a gente começa a imprimir, ó, salt, data de nascimento, e aí eu vou concatenar com pessoa.get data de nascimento, ó, tá? System out println CPF, ó, vou concatenar com pessoa.get CPF. Lembrando, gente, olha isso aqui, ó, CPF, vou imprimir o e-mail aqui, ó. Olha isso aqui, ó, concatenei, olha só, pessoa, eu só coloquei PE, tá vendo, de pessoa? Dei Ctrl espaço aqui no teclado para ele autocompletar para mim, ó. E aí eu só vou dando Enter ali, selecionando, tá? Não façam trabalho de digitação, vocês não são digitadores, tá? Vocês são desenvolvedores. Ponto, ó, get e-mail, tá vendo, ó? Get e-mail é um método que está retornando aqui uma string, que vai ser quem? O e-mail da pessoa, tá? WhatsApp, ó, pessoa.get, ó, WPP, e o gênero, pessoa.get o quê? Gênero, tá aqui. Se eu der F5, ó, der F6, tá lá. Tudo aqui no console. ID pessoa, nome, data de nascimento, CPF, e-mail, WhatsApp e gênero. Show de bola? Bom, esse
foi o primeiro projeto, a primeira parte, na verdade, é a primeira parte do nosso projeto orientado a objeto, tá? Nós vimos aqui pacote, vimos como criar uma classe no padrão Java Bean, vimos como instanciar essa classe, tá? Criar um novo objeto para essa classe e como imprimir os dados de um objeto, tá? Popular o objeto e imprimir na tela os dados recuperados direto do objeto pessoa, tá? Na próxima aula, a gente vai continuar falando de classe, vamos falar de herança, tá? E depois, o desfecho desse projeto vai ser o quê? A gente abrindo um novo pacote de formulário e já criando as telas para receber esses dados de uma tela em alto nível para a gente não ficar só no console, tá bom? Então é isso, gente. Valeu, obrigado. Gente, valeu, obrigado pro vídeo. Vocês não vão embora não, a gente ainda vai continuar aqui. É mole. Gente, agradeço vocês por terem acompanhado esse vídeo, só que meus alunos presenciais estão querendo ir embora, faltando ainda meia hora. Que isso? Aí não dá. Ai, ai. Até a próxima aí, pessoal.